Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a última lição, a lição de número 13. Última lição, dessa nossa revista. Nós falamos, sobre raça humana, a raça humana, origem, queda e redenção. Então, essa lição que foi do dia 29 de março, hoje pela manhã, nós, como sabemos, ainda não estamos nos reunindo para as nossas reuniões, mas aqui estamos para fazer mais um vídeo aqui sobre essa lição. E antes aqui de iniciarmos, quero fazer uma oração para os irmãos para iniciarmos essa lição. Pai amado, Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer. Pai, nós te pedimos que abra o nosso entendimento para que venhamos compreender Tua palavra. Dá-nos da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Estende Tuas mãos, Pai, sobre cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo. Pai, abençoa os lares, as famílias. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus, a nossa esperança. Amém. Meus irmãos, como disse, essa é a nossa última lição. E eu vou só passar aqui rapidinho nas lições que nós já estudamos, tá? A lição de número 1 fala Adão, o primeiro homem. A lição 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Na lição 3, a natureza do ser humano. Na lição 4, os atributos do ser humano. Na lição 5, a unidade da raça humana. Na lição 6, a sexualidade humana. Na lição 7, a queda do ser humano. Na lição 8, o início da civilização humana. E na lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, só o evangelho muda a cultura humana. Na lição 11, o homem do pecado. Na lição 12, Jesus, o homem perfeito. E nessa lição de hoje, o novo homem em Jesus Cristo, Vamos falar aqui sobre o novo nascimento, a justificação, a santificação. E quando eu estudo sobre isso, eu lembro da minha velha vida, de onde Cristo me tirou, E os irmãos também devem eu creio que meditam muito nisso, porque um dos maiores milagres, o comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, também comenta disso aqui, um dos maiores milagres, porque o Senhor Jesus, ele nos mudou, o Espírito Santo fazendo morada em nós, nos livrou, porque éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade da carne, mas Jesus, ele nos libertou. Como diz a Bíblia, nos tirou de um charco de lodo horrível, E colocou um cântico novo na nossa boca. Mas vamos entrar aqui, irmãos, nessa nossa lição. Então, um título, O Novo Homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. Esse texto aqui, irmãos, nos mostra até que todos cheguemos, ou seja, não chegamos ainda. Ainda estamos nesse processo de santificação. Estamos sendo transformados, estamos sendo moldados, o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós. Então, não há ninguém aqui perfeito. Estamos nesse processo. Estamos sendo trabalhados, moldados. O Espírito Santo está trazendo essa mudança em nós. Nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Jesus, Ele é o nosso modelo, supremo, em tudo. Como estudamos na lição passada, Jesus, Ele é o nosso modelo em todas as áreas da vida, em todas, seja no nosso lar, no nosso trabalho, no convívio com a sociedade. Devemos andar em santidade diante de Deus e diante dos homens. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16.
Você que está aí sem revista, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3, do versículo 1 até o seu versículo 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então irmãos, esse é a nossa leitura bíblica em classe. Nicodemos, um mestre de Israel, um fariseu, foi ali de noite, um dos discípulos ocultos de Jesus, assim como foi outros, e ele foi de noite para não ser visto conversando com Jesus. Jesus traz essa lição para ele, Ele falou para ele: você é mestre de Israel e não sabe disso? O novo nascimento, isso aqui é o fundamento, a base, que o homem, para conhecer a Deus, ele tem que nascer de novo. O homem, para ver a Deus, para ser salvo, ele precisa passar por esse novo nascimento. Mas vamos aqui entrar na nossa introdução da nossa lição. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, antes, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e não tínhamos esse desejo. Mas depois que nós conhecemos a Deus, quando nós nascemos de novo, nós temos esse desejo de ser perfeito e servir a Deus em santidade. Vamos continuar a leitura? Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Então essa é a nossa introdução, irmãos, ao que vamos estudar hoje. Novo nascimento, justificação, santificação e a glorificação do nosso corpo, E essa vai ser como nós lemos, a estatura de Cristo, o homem perfeito, quando tivermos nossos corpos glorificados. Então, estamos aqui hoje, já falamos, não somos obras acabadas, O Espírito Santo está trabalhando em nós. Com isso, não podemos apontar o dedo, fazer acusações, porque às vezes a fraqueza que eu tenho, outro irmão não tem, então devemos orar uns pelos outros e não, ficar nessas práticas. Mas vamos aqui no primeiro ponto, o nascimento do novo homem.
Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Primeiro subponto aqui. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. É Deus que age em nós. O Espírito Santo, ele atua em nós, trazendo esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida, né? Então, como já disse, nós podemos testificar daquilo que o Espírito Santo ele fez na nossa vida, trazendo essa transformação de vida, nos libertando do poder do pecado, nos purificando. Essa purificação é de dentro para fora, de dentro para fora. Primeiro ele vai trabalhando no nosso coração. Jesus ele disse certa vez que é do coração do homem, né, que vem os pecados, os adultérios, os maus pensamentos. É do coração do homem. Então, essa transformação é de dentro para fora. Começa lá dentro no coração e vai mudando exteriormente. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo começo, né? A comunhão plena com o Pai Celeste. Vamos lá para Romanos? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10 e o seu versículo 9. Romanos, capítulo 10 e o seu versículo 9. Vamos ler? Aqui, né, falando do novo nascimento, nascido não do sangue nem da carne. Estamos falando aqui de novo nascimento. Diz assim, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Como nós vamos estudar aqui mais para frente, não é por obras, mas sim pela fé. A fé, ela é o firme fundamento, né, das coisas que se não veem, eu não vejo, mas eu devo crer. Nós não vemos, eu não vi, o irmão não viu Cristo sendo crucificado, perdão. Nós não vemos Cristo sendo crucificado, mas a Bíblia nos testifica e nos mostra claramente, como estudamos na lição passada, de Jesus, falando sobre Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, nos mostra lá que Cristo ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita, e essa é a nossa fé, nossa fé. Então, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Segundo, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isto implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, que fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, né? Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. É o que nos diz lá, 2 Coríntios, vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios 5, 17, que vai falar do homem e a sua nova vida, né? As coisas velhas já passaram. 5,17 de 2 Coríntios diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então aqui nós vemos que é uma vida nova em Cristo. É uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, o nosso pecado, as nossas culpas, nossas falhas é jogado no mar de esquecimento. Deus não se lembra delas. E com isso, irmãos, Deus não leva em conta, né? E nos vê como justos, assim como nós vamos ver lá para frente, né? Então aqui, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Devo me esquecer. E andar para frente, não olhando para as dificuldades, olhando para os lados, nem olhando para trás, a nova vida, mas olhando para Cristo. Cristo que é o nosso modelo em tudo. Amém? Outro texto, lá em Gálatas 6,15. Vamos ler lá? Gálatas, capítulo 6 e o seu versículo 15. Gálatas 6,15.
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Foi para isso que Cristo veio, para nos reconciliar com Deus, colocar em nós o ministério da reconciliação, nos mudar, nos transformar, trazer uma nova vida, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que Cristo vem ao mundo, né? Então aqui, o escritor coloca, continuando a leitura, logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando um homem, ele crê no nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua boca, né, ele profere, ele clama como Jesus, como seu único Senhor e Salvador, ele se torna um filho de Deus pela fé. Amém? Terceiro, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Pela fé. É o que está em Marcos 16, né? Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o seu versículo 16. Lá no final do livro, né? 16. Ordens de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vemos aqui que é um processo, né, que o cristão ele deve passar após entregar sua vida para Cristo. Assim que Cristo o aceita, né? Assim que Cristo o aceita e faz desse homem uma nova criatura. Então ele tem que ali passar também pelo batismo. Isso é um processo importante. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. O que nos mostra claramente é lá em Romanos 6. Vamos para Romanos 6? Vamos ler lá até o versículo 12. Romanos 6, capítulo 1, versículo 12. Até o 12, né? Do 1 ao 12. Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Né? Então nós vemos aqui que o batismo em águas, temos ali a imersão, né? E depois, quando o homem ele é tirado da água, quando ele é imerso na água, ele está ali mostrando como se eu estivesse morrendo para o pecado. E quando é tirado da água, como se estivesse ressuscitando, né? Mas para viver, não para o pecado, mas sim para Deus. Né? Nos simboliza isso. Isso que ele fala aqui, que morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Então nós, como cristãos, quando o homem ele nasce de novo, ele passa ali pelo batismo, porque o batismo
é um símbolo, né? Uma aliança de casamento, de noivado, é um simbolismo da aliança ali de um homem e de uma mulher. E o batismo também é um símbolo da nossa aliança com Cristo. O batismo simboliza a nossa aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 6 traz bem detalhado, né, aquilo que é o batismo. Então nós somos ali crucificados juntamente com Cristo, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Amém? Vamos voltar aqui na leitura? Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o que está lá em Tito. Vamos ver lá? Tito 3,5. Tito 3,5. Depois ali de Timóteo, né? Segundo Timóteo, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, né? Aqui já um dos textos que nos mostra que a salvação não é por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nosso terceiro subtópico. Quarto, irmãos, nascido do Espírito Santo. Lembrando que se houver alguma dúvida, os irmãos entrem em contato conosco. Nascido do Espírito Santo. 4. Primeiro ponto, né? O nascimento do novo homem. Quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, né? O Espírito Santo que age no interior do homem, né? Nessa regeneração, ou seja, nesse novo nascimento. É o Espírito Santo. É o que Jesus explicou lá para Nicodemos, né? Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. É algo que não dá para explicar. Estudando isso, eu comecei a lembrar quando eu entreguei a minha vida para Cristo, quando Cristo me aceita, me muda, me transforma, eu começo a pensar daquilo que Ele me libertou, de onde Ele me tirou. E todos nós, né, não podemos nos esquecer, porque não podemos olhar para trás, não podemos andar para trás, devemos andar para frente. Devemos ser gratos, né, ao Senhor Jesus, porque se tudo na nossa vida der errado, estamos aí vivendo esses dias, esse colapso na saúde, né, a economia, o medo aí dos investidores, da nação, de todos, as pessoas aí depressivas, ansiosas, com medo do amanhã. Mas nós temos Jesus Cristo, que é a nossa esperança e que disse que estaria conosco até aquele grande dia. Então não podemos entrar em desespero, né? Porque o Senhor Jesus é aquele que operou em nós, né, essa boa obra, e Ele está conosco, né? Ele irá nos aperfeiçoar, irá nos guardar, vai nos dar graça, né? Nós não podemos explicar esse poder regenerador, né, que em nós foi feito. Não podemos explicar a paz que Jesus Cristo concede ao nosso coração, né? Não tem como explicar. O mundo não conhece essa paz, mas nós conhecemos e temos essa paz. Nós que temos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Amém? Vamos continuar aqui na leitura? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem Cristo torna-se possível, né? Antes vivendo uma vida desregrada, né? Não sei, não conheço a vida de você que está aí do outro lado, às vezes na bebida, né? No álcool, nas drogas, na nicotina, né? No cigarro, não sei, na prostituição, no homossexualismo. Não conheço a sua vida, mas Jesus Cristo é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que nos faz novas criaturas, novo homem em Cristo, novo homem, porque todos nós nascemos ali com o pecado inserido em nós, né? A velha natureza, ali aquela natureza que nos leva a nos afastar de Deus. Mas como já falamos em lições passadas, Jesus Cristo ele veio para trazer a reconciliação, para mudar o quadro, né, o cativeiro, para nos libertar da ira futura, né, porque não fomos destinados para a ira, aqueles que creem, né,
devemos frisar isso, mas Jesus Cristo ele veio para nos mudar, para nos transformar. Então aqui, finalizando esse ponto, temos aí a genuína conversão, né? Porque depois que há conversão, se não há mudança, algo está errado. Pode não ter acontecido essa verdadeira conversão, essa conversão genuína. Porque depois que o homem ele conhece a Deus e vem essa mudança, né? Ele, se não está vendo essa mudança, se a mente dele não está sendo transformada, o coração dele, né, os seus pensamentos, se não está sendo mudado, algo está errado. Pode ser que não passou por essa conversão, porque o Espírito Santo ele nos muda por inteiro. É claro, como já falamos aqui, tem a santificação, nós vamos falar no final, santificação posicional, né? E tem a santificação que nós estamos aí sendo trabalhados. Mas, como já disse, se não disse, irei falar, nós não andamos como andávamos antigamente, como nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é uma nova vida, Eu não posso viver a minha vida antiga, ou velha vida, não posso andar. Eu tenho que andar em santificação e mudança de vida. O Espírito Santo vai me transformando, vai me mudando, né? Eu quero ler um texto com os irmãos, lá em João no capítulo 16. Vamos abrir lá nossas Bíblias, João 16:8. 16:8 de João, vamos ler lá. 16:8. E quando ele vier, ele quem? Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum pregador convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É ele que age. É claro que o Espírito Santo nos usa na pregação da palavra, mas é o Espírito Santo que age, que vai lá no coração do homem para mostrar que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Porque a lei, ela serve para isso. A lei é como um espelho. Nós olhamos no espelho ali pela manhã e vemos as nossas imperfeições, onde precisamos ser mudados, onde precisamos arrumar, né? E a lei nos mostra isso. Mostra ali as nossas imperfeições. A lei ela não salva, mas a lei nos empurra para Cristo, o Salvador, aquele que justifica. E é o que vamos entrar agora. Segundo ponto, a justificação do homem. Vamos entrar aqui na justificação do homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, como já falamos, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé, né? Que é um ato jurídico, né? Porque o que é justificação? Tornar justo. Deus, vamos ali pensar que estamos no corredor da morte, né? E aquele que está ali para nos condenar, ele nos dá uma sentença favorável, porque alguém pagou ali a nossa fiança. Jesus Cristo, ele morre na cruz, ressuscita ali no terceiro dia, e com isso, irmãos, ele paga ali na cruz aquilo que nós devíamos e não tínhamos como pagar. A cédula que era contra nós era impossível de nós pagarmos, mas na cruz, Jesus Cristo paga essa dívida, nos traz essa justificação e Deus hoje nos vê como justos. Justificados, pois, pela fé. E por isso temos paz com Deus. Vamos aqui, primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. É o que está lá em Efésios 2. Vamos lá para Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, aqui está explícito, né, que não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E ele vai continuar aqui. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, ou seja, não serve para nada. Podre,
né? Vamos lá para Isaías 64? Isaías 64, 6. Vamos ler lá. Vai falar aqui das nossas justiças, né? Das nossas obras. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então as nossas obras, melhor que sejam, pode ser até uma boa intenção, mas são como um trapo de imundícia, porque muitos irmãos querem fazer ali boas obras, às vezes ajudar ali alguém, seu vizinho, um parente, pensando que com isso vai herdar a vida eterna, vai herdar a salvação, que isso é mediante a fé em Cristo Jesus, por essa justificação, que não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Um bom exemplo disso são aí os monges, né? Aqueles que ficam em mosteiros, eles ficam trancados, ora entram numa piscina gelada, ora entram numa piscina quente, se martirizam, se batem, né? Com isso, ser justificados, martirizando a sua carne, pensando que com isso Deus vai olhar para eles, né? E trazer essa justificação, se martirizando, fazendo boas obras, mas a Bíblia não nos ensina isso. Ensina que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Mas vamos continuar aqui na leitura. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos 5:1. Romanos, capítulo 5, e o seu versículo 1. Romanos 5:1. 5:1. Vamos lá? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos paz com Deus, né? Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Fé onde? Fé em Jesus Cristo. Temos o quê? Paz com Deus. E diz a Bíblia que éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas, na fé, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Amém? Vamos continuar. A partir desse processo, o novo homem passa a ser A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Está em Romanos também, no capítulo 5, mas no versículo 9. Romanos 5:9. 5:9. Ó o que diz. 5:9 de Romanos. Vou ler aqui a partir do 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? A ira futura que virá sobre todo mundo, porque nós não fomos destinados para a ira. Amém? Então, aqui, nesse primeiro, a inutilidade da justiça humana, ou seja, inútil. Diz a Bíblia que até o trabalho do ímpio, né? A lavoura do ímpio é abominação para Deus, que ele vai dormir meia-noite, chega à tarde em casa, acorda 5 horas da manhã, até isso é abominável a Deus. Mas a Bíblia diz que o justo, até quando ele dorme, Deus o abençoa, né? Que tudo que o justo faz, Deus, ele se agrada. Vamos aqui para o segundo subtópico? A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ou seja, antes éramos inimigos, né? Mas depois que cremos, né, essa situação é mudada. O martelo, ele é batido favorável a nós. Vamos lá para 1 Coríntios? 1 Coríntios 6:11. 6:11 de 1 Coríntios. Vamos ler? 6:11. 1 Coríntios, capítulo 6 e seu versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito
do nosso Deus, né? Então, nós somos justificados e a nossa situação para com Deus foi mudada. Por quê? Porque nós, na justificação, o que acontece na justificação? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o nosso pecado é lançado nele. Diz lá Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o nosso pecado é lançado em Cristo no momento que nós cremos. E a justiça de Cristo é depositada em nós. Isso chama a doutrina da dupla imputação. Por quê? O meu pecado é imputado em Cristo e a justiça de Cristo é imputada a mim. Por isso que eu sou visto como justo, a minha situação jurídica é mudada, é transformada, o martelo é batido favorável à minha pessoa. Por quê? Porque eu criei em Cristo. E, como disse aí um escritor, não me recordo agora o nome, ele escreveu: em nada tenho em minhas mãos, mas na tua cruz eu me apego. Né? Porque, como eu já disse, mesmo que dê tudo errado na nossa vida, só em sermos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, já é motivo de sermos alegres, de nos alegrarmos pro resto da nossa vida. Mesmo que tudo errado. Sua vida financeira, sua vida amorosa, não importa. Na família, só o fato de sermos filhos de Deus, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, isso já é motivo de nos alegrarmos pro resto da nossa vida, de sermos gratos, agradecer a Deus quando nós levantamos, até num simples gesto de beber um copo d'água, porque até o ar que nós respiramos, que não pagamos, é Deus que nos dá. Tudo é graça, tudo provém de Deus. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. O ar nós não vemos, mas nós precisamos dele para respirar, para sobreviver. Então, devemos ser gratos a Deus por tudo. Seja grato. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego. Tem gente que não tem lar, tem gente que não tem família, tem gente que não tem emprego, tem gente que está aí perdido, sem Deus no mundo, Mas nós, como igreja, estamos aqui para levar Cristo a essas pessoas. Amém? Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Deus, é como se nós nunca tivéssemos praticados, né? Aquelas coisas que fizemos no passado, no tempo da ignorância, quando não conhecíamos a Jesus. Assim, quando eu aceito a Cristo, nasço de novo, porque a justificação é um ato, não é como uma santificação. A santificação que nós estamos passando é um processo. Mas essa justificação é algo que como posso dizer, é no ato, é na hora. Quando eu creio em Cristo Jesus e deposito nele a minha fé, eu sou justificado por Deus, Deus me vê justo. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Vamos aqui, o terceiro. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Vamos lá para a primeira epístola de João, 1 João 3,7. 1 João 3,7. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, irmãos, como já disse, aquele que é feito filho de Deus não quer dizer que ele é perfeito, mas ele busca essa perfeição. O crente ele não pode viver, o homem que aceitou a Cristo Jesus, passou por esse novo nascimento, ele não pode viver numa prática de pecado. Ele não pode cair ali na prática um dia sim, um dia não. Ele precisa buscar do Senhor essa santificação, a separação, essas práticas que antes ele praticava. Ele precisa abandonar, fugir de toda a aparência do mal, se desviar do mal, como a Bíblia diz de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse também tem que ser o nosso currículo diante de Deus. Temer a Deus e desviar do mal. Vamos continuar aqui na leitura? Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Essa linda passagem, né, irmãos, aqui nos mostra que há esperança. Enquanto há vida, há esperança para o ser humano. Né? Tá lá em Lucas 23. Lucas 23. E aqui, outro evangelista vai falar que os dois blasfemavam, né?
os dois blasfemavam de Jesus e não sabemos o tempo ali que os dois blasfemaram. Aqueles que estavam embaixo também blasfemavam. É claro que Maria e João lá estavam e creio que eles não, mas os que estavam lá diziam, né? Se tu é o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo. Ou se diziam, salvou os outros e não pode se salvar. Se é verdadeiramente filho de Deus, desce da cruz, se salva, salva a ti mesmo. Então muitos escarneciam, né? E os dois ladrões também, tanto que estava na esquerda como que estava na sua direita. Os dois escarneciam de Jesus. Mas chega um momento que o da direita repreende o da esquerda, o que nós vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Aqui ele fala do 42, mas eu quero ler a seguir do 39. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aqui o ladrão reconheceu Jesus como rei, né? Porque só tem reino aquele que é rei. E disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Então ele creu no Senhor Jesus como Filho de Deus encarnado, aquele que veio para morrer na cruz por todos os homens. Olha o que diz Jesus no 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna, vida eterna, vida eterna. Então, graças a Deus, porque Jesus, ele não ama como o mundo atual ama, porque Jesus, ele foi açoitado, ele foi escarnecido, batiam nele e falavam, profetiza quem te bateu, né? Ele foi escarnecido, cuspiram em sua face, né? Manietaram ele, colocaram uma coroa de espinhos, o crucificaram, o escarneciam, mas diz a Bíblia que ele intercedeu pelos seus transgressores, como diz Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por Cristo Jesus, a sua morte na cruz, a sua crucificação, né, essa morte vicária, essa morte substitutiva, porque essa cruz era para nós que estávamos sentenciados à morte, mas Cristo Jesus pagou a cédula de dívida que era contra nós no Calvário. E hoje temos essa salvação, hoje temos essa esperança, e somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça isso, somos igreja, aquele que nasceu de novo, aquele que é chamado de santo, aquele que creu, aquele que foi justificado, aquele que foi transformado e que vive uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é igreja. Estamos aqui para espalhar, para levar esse amor para outros. E só abrindo um parênteses, né? Só abrindo um pequeno parênteses aqui, eu quero falar, entrando nessa questão de ser igreja e o nosso papel como igreja, eu quero ler aqui em Ezequiel. Abra sua Bíblia aí comigo em Ezequiel. No capítulo 3, versículo 18 e 19. Olha aqui o que Deus está nos falando e nos revelando na sua palavra. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que ele quer dizer aqui? Deus, na sua palavra, ele revela que ele não terá o ímpio, né, o injusto por inocente. Não terá o pecador por inocente. Deus, ele revela na sua palavra. E se ele disser que o ímpio ele vai morrer no seu mau caminho, e eu sabendo que o ímpio vai morrer no seu mau caminho, e eu sabendo que ele vai morrer na iniquidade dele, e eu não pregar esse amor de Deus para essa pessoa, se ele morrer e eu não fizer o meu papel, ele vai requerer o sangue da minha mão. Ou seja, ele estava para morrer, né? Você sabia disso, que ele iria para o inferno, que ele iria para o juízo eterno, para o lago de fogo que arde, né? Como com fogo ali, enxofre.
onde o bicho não morre, onde a ferida não cessa. Você sabendo disso, se você não avisou para ele, eu vou requerer dele o sangue. Né? Isso aí está falando para nós, como igreja. Ó 19. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, o do seu mau caminho. Ou seja, eu fui lá, preguei, e ele, eu não quero Jesus. Eu não quero entregar minha vida para ele. Né? Eu quero viver do jeito que eu vivo. Ó a continuação. Ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Né? Ou seja, nós como igreja temos esse papel de pregar o evangelho. Não importa para quem seja. Quando nós vamos lá para o livro de Jonas, Deus ele fala para ele, vai para Nínive, prega para Nínive, porque a sua maldade chegou às minhas narinas. Diz a Bíblia que ele pega um navio para ir para Tarsis. Mas Deus que ele não pede permissão para ninguém, Deus que faz o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer, e os seus desígnios não podem ser impedidos, ele coloca lá, né, aquela baleia naquele lugar para tragar Jonas, aquele grande peixe, traga Jonas, e Jonas ora ao Senhor lá no ventre do peixe, do grande peixe, diz a Bíblia, onde ele diz que a salvação vem do Senhor, né? A salvação pertence a Deus, não pertence a nós. Eu não devo escolher para quem eu vou pregar, eu não tenho que escolher as pessoas que eu vou ali levar o evangelho, a todos. Aquele que eu tiver ali a oportunidade para falar de Jesus, eu tenho que falar. Eu preciso, nós precisamos. E ele vai lá e prega. Mesmo que depois de ir pregando, né, porque ele não queria pregar, ali o povo de Nínive era um povo terrível, diz a história, num livro de história, mostra um soldado de Nínive pisando na cabeça de um soldado e arrancando ali a língua com a mão desse soldado. Era um povo terrível, mas diz a Bíblia que Jonas ele anda pela cidade pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, né? Será destruída. E diz a Bíblia que o rei lá de Nínive ficou sabendo dessa pregação, que Jonas pregou naquele lugar. E diz a Bíblia que o rei ele colocou lá um decreto para fazer um jejum, até os animais, crianças de peito, todos iriam jejuar. E Deus ouviu o clamor do povo de Nínive e se arrependeu do mal que faria. Diz a Bíblia que Jonas ele sobe lá num lugar alto e fica só esperando descer fogo. Por quê? Ele queria a condenação do povo. Mas como disse, nós não o escolhemos. A salvação ela vem de Deus. Jesus ele morreu para todo aquele que crê. Todos, todos. Até esse seu vizinho aí, né? Que não sei o que acontece, né? Mas aquele vizinho, aquela pessoa que te apontou, né? Aquela pessoa que está sempre te acusando, Cristo morreu por ele também. Cristo morreu por todos. Essa misericórdia que nós recebemos, nós devemos levar para outros, para todos aqueles que não têm essa salvação. Amém? Vamos entrar no terceiro ponto? Terceiro ponto, a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. Vamos entrar aqui. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento, ou seja, assim quando nós cremos nessa nova vida, quando andamos nessa nova vida, esse como posicionamento, Deus já nos vê como santos, santos, santos. Somos santos diante de Deus. Mas vamos lá. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santos por Deus e pela sua igreja. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1 e o seu versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Ou seja, aqueles que em todos os lugares, porque não há um lugar ali geográfico, né, para os filhos de Deus. Em todos os lugares, aqueles que invocam o nome de Deus, aqueles que creram em Jesus Cristo para a salvação da alma, esses são vistos como santos diante de Deus. Graças a Deus por isso. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. É o que está lá em 1 Pedro. Vamos lá? 1 Pedro 2,9.
1 Pedro 2,9. Vamos lá. Vou ler aqui o 9 e o 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, aqui nós somos geração eleita, nação santa, né? Misericórdia. Alcançamos misericórdia. O que é isso? Misericórdia, irmãos, é aquilo que... Porque temos a graça de Deus e temos a sua misericórdia. Na graça de Deus, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça é favor não merecido. E misericórdia é tanto eu voltar o meu coração para a necessidade de alguém, como é Deus não dando aquilo que nós merecemos, que é a morte, condenação. Então Deus, na sua misericórdia, ele nos livra da ira futura por meio do seu Filho Jesus. Mas vamos continuar. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Como disse, né? Ninguém é obra acabada. Já falei certa vez que se pudéssemos devíamos andar com uma placa, né? Perdoe-nos os transtornos, né? Me perdoe aí os transtornos. Eu estou em obra, eu estou ainda em processo. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Ele está trabalhando em você também. Isso é um processo de santificação. Segundo subtópico, a santificação como processo. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. É o que fala lá em Provérbios 4,18. Vamos ler lá? Provérbios 4,18. 4,18 de Provérbios. Vamos ler lá? 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o sol ele nasce lá e ele vai subindo, né, até ser dia perfeito. O sol ali de meio-dia, né, que está lá em cima. Assim é que aqui o sábio Salomão fala do justo, né? Ele vai, é como a luz da aurora, ele vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Devemos buscar do Senhor essa santificação, essa separação do mundo, essas coisas que nos separam de Deus o tempo todo, né? Pensamentos, palavras, ações. Devemos ter isso em mente, tá? Vamos lá. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Vamos lá para Mateus 5,48. Mateus, capítulo 5, 5,48. Vamos lá. Depois nós vamos para 1 Pedro. 1 de Pedro. Mateus 5,48. Vamos lá. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Por que é importante frisar isso? Que nós vemos por aí muitos ensinamentos que por termos essa velha natureza, o pecado, né, essa natureza que nós herdamos de Adão, por ter isso, muitos ensinam que é impossível. Possível ser santo, possível se separar, que é impossível se santificar. Mas a Bíblia diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que corrobora também o que Pedro escreve. 1 Pedro, vamos lá? 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. O que Pedro vai falar lá? 15 também. Vamos, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira. Ou seja, o meu pensar, né, tem que ser santo. Aquilo que eu pensava, maus pensamentos, imoralidade, vingança, todas essas coisas tem que ser mudado, né? Tem que ser mudado, né? Tem que ser santo toda a minha maneira de viver, minha mente, né? Diz estudiosos aí que tem mais de 30 mil pensamentos por dia. E Deus, ele conhece cada um deles. Deus, ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Quer seja bom,
quer seja mal. A Bíblia diz que Deus trará à luz tudo aquilo que está em oculto, quer seja bom, quer seja mal. Nossas obras serão pesadas na balança. Até aquilo que eu fiz que é bom, aparentemente bom, mas se foi com uma motivação errada, eu serei julgado. Que eu posso sim fazer uma coisa boa, mas às vezes para me aparecer, às vezes para, né, receber palmas, tapinha nas costas, parabéns, você é bom, você é o melhor no que você faz. Independente do que iremos fazer, devemos ter cuidado, para que devemos agir da maneira certa e com a motivação certa. Qual que é a motivação certa? A glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse tudo é tudo, irmãos. Até um ato de beber um copo d'água tem que ser para a glória dele. Devo agradecer, né? Porque a soberba pode instalar no meu coração. Provérbios, se não me engano é Provérbios, é Salmos, que diz que se as suas riquezas aumentam, não colocais nelas o vosso coração. Nabucodonosor, um belo dia, ele saiu lá no seu jardim. Babilônia tinha um jardim suspenso, que é uma das maravilhas do mundo. Tinha lá o jardim suspenso de Babilônia, e ele falou, esse aqui não foi o grande império que eu ergui com o meu braço? Diz a Bíblia que não terminou de sair a palavra da boca dele. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou para ele, saiu de ti teu reino, né? Porque é de Deus, Deus dá o poder para que ele quer. Então, a minha mente, eu devo guardar ela. Se vier um mau pensamento de vingança, imoral, mal, eu preciso repreender, eu preciso tirar esses maus pensamentos. Os meus olhos, né, eu tenho que cuidar daquilo que eu vejo, daquilo que eu olho, lembrando que a maioria dos pecados começa com o olho. Satanás foi até Eva sabia que ela não podia tomar do fruto, mas só que diz a Bíblia que ela viu que era árvore boa para dar entendimento, boa vista, o fruto bom para se comer, e ela olhou, cobiçou e tomou ali. Diz a Bíblia que Davi, andando lá no seu palácio, os reis saíram para a guerra, Davi era para estar na guerra também, Davi estava em casa, e o que aconteceu? Diz a Bíblia que ele viu lá uma moça se banhando, Batseba, mulher de Urias. Urias estava na batalha e ele cobiçando a mulher de Urias. Diz a Bíblia que ele viu e falou, quem é aquela moça? Ele disse, falou, não é mulher do teu servo? Até parecendo que a pessoa queria avisar, né? Mulher de Urias, cuidado, né? Teu servo, fiel, que Urias era um servo fiel. Conhecemos a história. Mas só que a Bíblia diz que Davi fala, traz ela para mim. Ali ele já tinha pecado. Jesus disse, se você atentar numa mulher, desejando ela no teu coração, ali você já deitou com ela. Não precisa deitar. Só você a cobiçar, a desejar no seu coração, você já adulterou com ela, você já pecou. Mesma coisa para as mulheres, né? Olhou, cobiçou, desejou. O homem, a mulher que alheio, né, não é seu, então tira os olhos. Cuidado com aquilo que você olha, aquilo que assiste, essas coisas que contaminam a nossa mente, né, que a gente fica ali o dia todo vendo aquelas coisas que não adoram a Deus, que nos afastam de Deus. E isso é muito perigoso. Devemos nos afastar, tomar cuidado com aquilo que nosso olho está fixado. Devemos ter isso em mente. A nossa boca, né, tem que tomar cuidado com aquilo que falamos, aquilo que pronunciamos. Diz a Bíblia que a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas e que é capaz de incendiar um bosque. Nós podemos levantar uma pessoa, mas também podemos derrubar. Com a palavra, quando nós vamos com a palavra de Deus ao coração da pessoa angustiada, uma pessoa depressiva, com ansiedade, que não tem mais esperança, a desesperança tomou conta do coração. Quando vamos com uma palavra de Deus, o Espírito Santo ele toma a guarida naquele coração e faz uma transformação, salva, coloca paz, e é tremendo. Mas agora, se eu não tomar cuidado, a minha boca é usada para derrubar as pessoas. Então, ao invés de levantá-las diante de Deus, de levar o Evangelho, eu vou acabar de derrubar. Então, nossos lábios também devemos ter cuidado. Santificação também dos nossos lábios. Nosso ouvido, eu não posso ouvir qualquer coisa. Eu devo tomar cuidado, né? Porque aquilo que eu escuto muito e se é mal, a minha boca vai começar a pronunciar essas coisas más aí que meu ouvido pronunciou, que vai subir para minha mente vai começar a trabalhar. Ah, é verdade, né? Ele tá certo, mas fujamos disso. Então, os nossos pés, o caminho que andamos, com quem andamos, devemos ter esse cuidado. O nome de Deus tem que ser glorificado. Os homens têm que ver Jesus em nós, Cristo em nós, na nossa vida, em santidade, em santificação, para a glória do nome dele.
e o versículo 16, olha o que diz. Li o 15, né? Agora o 16. Vou ler o 15 de novo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E ele, falando dos atributos de Deus, santidade é um atributo que ele concede a nós. É um atributo comunicável. Deus nos comunica a sua santidade. Amém? Vamos correr? Vamos correr? Terceiro e último subtópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. É da vontade de Deus que nós sejamos santos. Amém? Perdão. O novo homem é impossível sem um processo de santificação. Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos que santidade e a paz, né? Horizontalmente, que é nós com os nossos entes queridos, o nosso próximo, todos andam juntos. Seguir a paz com todos e a santificação. E a paz ainda vem primeiro, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Ninguém o verá. Então, se eu digo que eu sou santo, mas eu vivo em desavença, né? Eu tô fora do desígnio de Deus. Então, anda junto, né? Como disse, irmãos, nós estamos passando por esse processo. E uma hora ou outra eu vou errar contigo, vai errar comigo, mas o perdão tem que estar sempre em nossos lábios. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos continuar a leitura. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, né? Imitadores de Cristo. Precisamos imitar a Cristo em tudo. Nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes. Porque nós somos representantes dele na terra. Então não podemos andar diferente, como Cristo andou. Devemos andar assim como ele andou. Como falamos na lição passada, que lá em Atos dos Apóstolos, está escrito, né? Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Porque viram Cristo neles, né? Atitudes, palavras, ações, viram Cristo neles. Por isso que eles foram chamados de cristãos, né? Cristãos significa pequenos cristos, parecidos com Cristo, né? Seguidores de Cristo. Mas vamos continuar. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui ele está falando da igreja sobre prostituição, mas devemos nos abster de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Todo pecado, toda transgressão, toda mentira, todo engano, toda ira, tudo que nos afasta de Deus, precisamos nos afastar. Mas vamos lá. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Está lá em 1 João, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos advogado, né? Ou seja, porque a Bíblia também diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou aqui pedir perdão para Deus, né? Eu vou aqui praticar. Isso aí é um ato deliberado, né? Porque o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Mas quando eu peco, sabendo aquilo que eu estou fazendo, já pensando no perdão, é algo deliberado. Devemos ter cuidado com isso. Não podemos tentar a Deus, né? Mas quando eu me arrependo, né, verdadeiramente, existe arrependimento e existe remorso. Remorso, eu penso, eu não deveria ter feito isso, mas daqui a 10 minutos eu estou fazendo de novo. Agora, o arrependimento, como escreveu Paulo, ele produz, né, arrependimento segundo Deus. Ele produz salvação, produz regeneração. Salvação não porque já somos salvos, né, mas uma restauração, que é o pecado que nos afasta de Deus, como diz Isaías, que é as nossas transgressões que nos afastam de Deus. Mas quando nós vamos a Ele, pedimos perdão, pedimos o seu auxílio, porque não é fácil, não é fácil. Isso aqui, né, posso dizer, sabemos que não é fácil, mas quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com o mundo e o pecado tem poder sobre nós, a nossa carne começa a se fortalecer. Mas agora quando eu me achego a Deus, quanto mais eu me achego a Deus, mais eu sou parecido com Cristo. E as virtudes de Cristo
Aquilo que há em Cristo começa a ser transferido a mim. Amor, bondade, misericórdia, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele vai nos dando as suas virtudes. Essa é a virtude dos cristãos, quando nós, assim, buscamos a Deus, né? Vamos continuar? Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, ou seja, no céu não entra pecado. Não entra pecado, como diz aquele da harpa, não entra fadiga, não entra tristeza e nem dor. Mas pecado, irmãos, não entra. Precisamos ser santos e buscar de Deus essa santificação. Vamos lá para Apocalipse 21. 21:8, né? Apocalipse, capítulo 21 e o seu versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a parte dessas pessoas, ou seja, daquele que pratica o pecado e que está distante de Deus, é o lago de fogo. É o lago de fogo. Que venhamos buscar do Senhor essa santificação e andar como santos, né? Quero ler também com os irmãos em 2 Pedro. Abre comigo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. 2 Pedro 2, 20 ao 22, que vai falar que nós, aqueles que recebemos a palavra, e o que acontece quando nós voltamos à velha vida, né? Isso que devemos ter muito cuidado. Mas vamos lá. 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o novo nascimento, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, eu aceitei a Cristo, andei no novo e vivo caminho que Ele nos abriu, diz a Bíblia, mas só que depois o que eu fiz? Eu voltei à velha vida. Eu abandonei o Senhor e vivi a nova vida. Aí o que ele vai falar aqui no 21? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes for dado. Viu isso aqui? Que é melhor nem ter conhecido do que conhecer e abandonar. Devemos pedir do Senhor graça, força, para que não saiamos desse caminho, o bom e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu. Ao 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Ou seja, o cachorro vomita. Quando nós aceitamos a Cristo e temos essa transformação, essa regeneração, tudo aquilo que aquelas práticas que nos afastavam de Deus, é claro que a maioria delas, como disse, é um processo, mas a maioria delas nós jogamos para fora, como se fosse um vômito. Vomitamos, né? Vomitamos. E quando eu volto para essas práticas, é como se um cão que volta para o vômito. Eu vou comer aquele vômito que eu joguei para fora. Então essa é a alusão que Pedro faz. E falar da porca. A porca que depois de lavada, ela vai lá e pula, né? Salta no espojadouro de lama, perdão. A porca depois de lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, nós somos lavados. O Senhor Jesus, ele nos tira, como diz a Bíblia, do lamaçal de pecado, coloca um novo cântico na nossa boca. E aquele que volta à nova prática, ele pula de novo lá na poça. Porque Jesus, quando nos liberta do poder do pecado, nos tira dessa lama, ele nos dá o banho com a sua graça. Ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos transforma. Ele nos transforma. E está nos aperfeiçoando, né, a cada dia. É claro, quando eu me achego a ele. Se eu aceito o sacrifício de Cristo, se eu abro o meu coração para Jesus, e depois disso eu quero viver uma vida para mim, que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, não é mais a minha vida, não é mais a minha vontade. É a vontade de Deus que está revelada aqui nas Escrituras, na Bíblia. O que Deus requer de nós está aqui, né? Devemos andar segundo Ele quer que andamos. Nós estamos vivendo esses dias aí, né, com esse vírus,
Mas tem algo, irmãos, maior que o coronavírus, que é o nosso Deus. E se Deus pedir para que nós, se Deus quer que nós preguemos o evangelho, não é nada que vai nos segurar, devemos pregar o evangelho, devemos pregar. Se eu sou igreja, se eu estou aqui para isso, devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Tem algo aí fora maior que o coronavírus. Tem algo maior que a febre amarela, H1N1, seja qualquer vírus, né? O inimigo das nossas almas está lá fora, tragando as almas aí que estão indo, perecendo sem Jesus. E nós somos igreja. Vamos entrar na conclusão, irmãos? Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, uma dádiva, né? Dádiva é um presente. Cristo é um presente para nós, o seu sacrifício. E quando, do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. E Jesus, ele não engana ninguém, Jesus não é mentiroso, ele não é enganador. Se ele disse, irmãos, creia, tenha fé. Olha o que ele escreveu. 1 João 3, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, falando do nosso corpo glorificado, corpo em glória, porque nós estamos num corpo corruptível. Mas diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, receberão corpos incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão arrebatados, né, tirados com força. Nada vai nos segurar aqui, né, porque arrebatamento fala de tirados com força. Seremos tirados daqui e nada vai nos segurar. Teremos nossos corpos glorificados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E lá no céu não terá doença, não terá dor, não haverá morte, não haverá pranto, vai ser gozo pelos séculos dos séculos. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, devemos ser fiéis, irmãos. Ser fiéis, cumprir com aquilo que Deus nos chamou para fazer, com fidelidade, porque o Senhor nos dará a nossa recompensa, né? Vamos continuar aqui, vamos finalizar aqui a nossa conclusão. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado, que o nome dele seja louvado em tudo, irmãos, em tudo. Que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus. Que o seu falar, o seu agir, o seu caminhar, o seu pensar seja para a glória de Deus. Que o seu trabalho, tudo que você faça seja para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado através da sua vida. Seja santo, assim como Deus é santo. Andemos em santificação. Vamos até a presença do Senhor buscando nele essa santificação, essa transformação, porque é dele que vem. Não vem de nós, para que nós não venhamos nos gloriar, como disse Efésios. Mas é para a glória dele. Então, irmãos, nós finalizamos a lição, né? Escola Dominical. Domingo que vem inicia a nova lição. Não sabemos como será, mas estamos confiantes em Deus, fé no Senhor, independente do que aconteça. A congregação, se continuar fechada, vamos continuar trabalhando, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, o nome dele tem que ser exaltado, todos precisam ouvir o Evangelho, e o Evangelho que salva, porque não adianta, às vezes, o ímpio ele ficar confinado e morrer nos seus pecados. É muito melhor ele aceitar o Senhor Jesus, ainda que venha a morte, mas salvo, porque ainda que esse corpo terrestre, né, essa carne, se desfaleça, como disse Paulo, temos um edifício no céu, preparado por Deus. Então, como disse, tem algo maior que o coronavírus. Tem um que é maior que todas as coisas que estão aí fora. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, te guarde. Muitos ainda estão trabalhando porque precisam trabalhar, né? Mas mesmo que se agrave, não importa o que aconteça, irmão, seja grato a Deus, honre a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, no seu lar, honre a Deus, glorifique o nome dele, que o nome dele seja exaltado através de nossas vidas. E naquele grande dia não teremos nenhuma preocupação. Jesus já tinha nos falado que no mundo teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu o maligno. Então, como já disse, a nossa fé não pode se esmurecer pelo que está acontecendo. Jesus, ele é o autor da vida, ele ressuscitou a Lázaro, que já estava em decomposição, e ele pode nos guardar de tudo e qualquer vírus. Amém?
Domingo que vem inicia a nova lição. A nova lição estaremos falando sobre a igreja, o livro de Efésios, né? O livro de Efésios, estaremos estudando, falando sobre a igreja. Então, se não tivermos ainda reunido na congregação, vamos estar aqui fazendo os vídeos. Aí o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém? Que Deus abençoe a cada um.